pessoal! Hoje nós falaremos sobre transformações lineares. Para isto, vamos considerar U e V, espaços vetoriais reais, e a gente vai dizer que uma aplicação de T de U em V é uma transformação linear se duas coisas forem satisfeitas. Primeira, se T separar a soma de vetores em U, ou seja, T de U mais V é igual a T de U mais T de V para todo U em V no domínio da transformação. E ela separar a multiplicação por escalar, ou seja, T de alfa escalar U é alfa escalar T de U para todo U no domínio da transformação e para todo alfa real. Quando o domínio e o contradomínio da transformação forem os mesmos, nós chamaremos a transformação linear de operador linear. A primeira observação que tem aqui é que toda transformação linear, T de U em V, transforma o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. A demonstração é da seguinte forma. Seja T de U em V uma transformação linear. Para todo Uzinho no domínio da transformação, a gente sabe que 0 escalar U é igual ao vetor nulo do espaço. Como U é um vetor de U, então 0 escalar U é o vetor nulo de U. Então, T do vetor nulo de U é igual a T de 0 escalar U. Só que como tem uma transformação linear, então ela separa a multiplicação por escalar, ou seja, isso aqui vai ser igual a 0 escalar T de U. Só que 0 escalar T de U é o vetor nulo do espaço. Como T de U é um elemento do contradomínio, ou seja, do espaço vetorial V, então 0 escalar T de U é o vetor nulo de V. Então, o que a gente mostrou é o quê? Que a imagem do vetor nulo do domínio é o vetor nulo do contradomínio. Então, toda transformação linear pega o vetor nulo do domínio e leva no vetor nulo do contradomínio. Exercício. Determine se as aplicações a seguir são transformações lineares. A primeira, T vai de R2 em R2 e é definida por T de xy igual ao par ordenado x mais 2, y mais 3. Bom, antes de verificar se ela satisfaz as condições de transformação linear, eu vou logo verificar se ela manda o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Como domínio e contradomínio são iguais, que é igual a R2, então o vetor nulo do R2 é o par ordenado 0, 0. Vamos ver se ela manda o 0, 0 no próprio par ordenado 0, 0. Quando a gente vai calcular a imagem do par ordenado 0, 0, é como se o x e o y fosse 0. Então, substituindo aqui, nós temos 0 mais 2, 2, 0 mais 3, 3. Então, a imagem do vetor nulo do R2 é o par ordenado 2, 3, que é diferente do vetor nulo de R2. Então, a gente já pode afirmar o quê? Que T não é uma transformação linear. Segundo, seja T de R3 em R3 definida por T de XYZ é igual a tripla XY0, ou seja, ela projeta a tripla XYZ sobre o plano XY, já que ela atribui sempre Z igual a 0. Bom, obviamente, quando eu calculo a imagem da tripla 0, 0, 0, o resultado é 0, 0, 0, a tripla, né? Então, ela manda o vetor nulo de R3 no próprio vetor nulo de R3. Então, agora eu vou tentar ver se ela satisfaz as duas condições de transformação linear. Bom, vou considerar dois vetores genéricos no domínio, então, duas triplas em R3 e alfa em escalar real. Então, vamos ver se T separa a soma. Quem é T de U mais V? Bom, U mais V a gente sabe que é somar essas duas triplas, que dá essa tripla aqui, né? Somando cada coordenada correspondente. Quem é a imagem dessa tripla? A gente sabe que a transformação, ela preserva as duas primeiras coordenadas e a última ela manda em 0. Então, o resultado da T na soma dos vetores dá essa tripla aqui. A gente pode escrever essa tripla como soma de duas triplas, como sendo a tripla x1, y1, 0, mais a tripla x2, y2, 0. Por que a gente escreveu assim? Porque a gente queria ver se, de fato, T da soma é a soma das T's, né? Observe que essa primeira tripla é a imagem de U, por essa aplicação, U é esse vetor aqui, né? Preservando as duas primeiras coordenadas e atribuindo 0 à última. E essa outra aqui é a imagem de V, preservou as duas primeiras coordenadas e mandou a última em 0. Então, de fato, T separa a soma. Agora, vamos ver se ela separa a multiplicação por escalar. Bom, T de alfa escalar U é T de... Quem é alfa escalar U? É só multiplicar U por alfa, cada coordenada, né?
Então, tá aqui. Quem é T dessa tripla? Ela preserva as duas primeiras coordenadas e atribui a última 0. Isso aqui a gente pode colocar alfa em evidência, né? Porque 0 é como se fosse 0 vezes alfa. E aí fica alfa escalar essa tripla aqui. Só que essa tripla é justamente a imagem do vetor U. Preservou as duas primeiras coordenadas e mandou atribuiu 0 à última. Então, esse aqui é o quê? Alfa escalar T de U. Então, como ela separa a soma e a multiplicação por escalar, de fato, ela é uma transformação linear. E eu posso afirmar que ela é um operador linear porque o domínio e o contradomínio são iguais. Na terceira, nós temos aqui T de Pn de R em Pn de R, lembrando que esse espaço é o espaço de todos os polinômios com coeficientes reais e grau no máximo n, e ela é definida como? Ela pega um polinômio de grau no máximo n e leva na sua derivada, tá? Então, vamos verificar se ela satisfaz as condições de transformação linear. Será que ela manda o vetor nulo, que é o polinômio nulo, no polinômio nulo? Sim, né? Porque quando você pega o polinômio nulo, que é igual a 0, você deriva, você vai ter exatamente o polinômio nulo. Então, ela manda o vetor nulo do Pn de R no próprio vetor nulo de Pn de R. Agora, será que ela separa a soma? Considere dois polinômios de grau no máximo n, que é f de t, dessa forma, e g de t, dessa outra forma, e alfa em escalar real. Quem é t da soma? É só somar os dois polinômios, né? Eu até deixei nessa ordem porque fica mais fácil para a gente derivar e já verificar o que a gente quer, a propriedade. Então, quem é t dessa soma? É derivar cada parcela, porque a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, deriva cada parcela, né? Derivou constante 0. Derivou constante vezes função, preserva a constante, deriva a função, derivada de t é 1. O próximo termo aqui seria A2t ao quadrado. Então, preserva o A2 e deriva t ao quadrado, que é 2t, tá aqui. Derivada dessa última parcela em relação a f de t seria an vezes n, que multiplica t elevado a n menos 1. Analogamente, derivamos cada parcela aqui de g de t, obtemos esse polinômio aqui. E aí, a gente já pode verificar de cara que daqui até aqui, eu tenho justamente a imagem de f de t pela transformação, né? Que é a derivada desse polinômio aqui. Então, isso é t de f de t. E essa outra parcela restante, que envolve os bj's, é justamente a imagem da g de t, ou seja, a derivada desse polinômio aqui. Pronto, então a gente mostrou que t separa a soma. E a multiplicação por escalar é semelhante, né? Então, t de alfa escalar f de t. Bom, eu poderia ter multiplicado cada parcela logo por alfa aqui e depois derivado? Poderia, mas eu preferi deixar assim porque eu acho que fica mais fácil de enxergar. Então, veja, quem é t desse produto? Bom, derivada de constante vezes função, preserva a constante, que é o alfa, e deriva a função. Derivada de f de t é justamente isso que está entre parênteses. Pronto. O que é isso? Alfa escalar t de f de t, porque o que está entre parênteses é justamente a derivada de f de t, tá bom? Então, ela separa a soma e separa a multiplicação por escalar. Então, podemos afirmar que t é uma transformação linear. No quarto, nós temos aqui f, uma aplicação que vai de R3 em R. Ela é definida assim, ela pega uma tripla, x, y, z, e leva em menos o dobro da primeira coordenada, mais o triplo da segunda, mais 7 vezes a terceira coordenada. Será que ela é uma transformação linear? Bom, se você troca aqui, né, o vetor nulo de R3 é a tripla 0, 0, 0. Se troca x, y e z por 0, o resultado aqui dá 0, então ela manda realmente no vetor nulo de R, que é o número 0. Então, vamos tentar verificar se ela satisfaz as duas condições de transformação linear. Então, sejam U e V duas triplas no domínio e alfa real. Quem é f da soma dessas duas triplas? Primeiro eu somei, né, as duas triplas. Tá aqui a tripla da soma. Então, fica, quem é f aplicada nessa tripla? Por definição, é menos 2 vezes a primeira coordenada, mais 3 vezes a segunda, mais 7 vezes a terceira. Distribuo. E após distribuir cada parcela aqui, eu vou juntar. Quem está com índice 1, menos 2x1, mais 3y1, mais 7z1, tá aqui. Quem está com índice 2, menos 2x2, mais 3y2, mais 7z2, tá aqui. Então, esse primeiro parêntese tem o que aqui? Justamente a imagem de U pela aplicação.
E no segundo é a imagem de V. Então, isso é f de U mais f de V. Então, de fato, o f separa a soma. E a multiplicação por escalar? Quem é alfa escalar U? É só multiplicar U, cada coordenada dele, por alfa, né? Então, quem é f aplicada nessa tripla? Menos 2 vezes a primeira coordenada, mais 3 vezes a segunda, mais 7 vezes a terceira. Observe que cada parcela contém alfa. Coloca alfa em evidência e o que fica entre parênteses é justamente quem? A imagem de U. Então, isso é alfa escalar f de U. Então, ela também separou a multiplicação por escalar, então a gente pode afirmar que ela é uma transformação linear. No quinto, nós temos G é uma aplicação de R3 em R2 definida por G de x, y, z é igual ao pó ordenado, com a primeira coordenada módulo de x e a segunda y mais z. Obviamente, né, quando a gente calcula a imagem da tripla 0, 0, 0, o resultado é o pó ordenado 0, 0, que é o vetor nulo de R2, então satisfez essa condição. Mas será que ela é ainda assim, uma transformação linear? A resposta é não. Então, para você dizer que uma transformação, uma aplicação não é uma transformação linear, basta você dar um contra-exemplo. Então, o contra-exemplo que eu vou dar aqui é em relação à multiplicação por escalar. Vou mostrar que ela não separa a multiplicação por escalar, tá? Mas vocês poderiam também estar mostrando que ela não satisfaz também a separação da soma, tá? Até porque a gente sabe que módulo da soma, pela desigualdade triangular, né, módulo de x mais y, é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Então, muito provavelmente vocês conseguem um exemplo que mostre que a G não separa a soma. Então, eu vou mostrar o caso da multiplicação por escalar. Então, eu vou considerar alfa, nosso escalar, como sendo menos 1, e o vetor U no domínio eu vou considerar como sendo menos 1, menos 1, menos 1, a tripla. Então, quem é G de alfa escalar U? Só substituir, né? Alfa é menos 1 e aqui a tripla U é esta. Quem é menos 1 vezes essa tripla? Só multiplicar cada coordenada por menos 1, então fica a tripla 1, 1, 1. Aplico a G, por definição ela é módulo da primeira coordenada, módulo de 1 que é 1. E na segunda coordenada é a soma das duas últimas, 2. Por outro lado, quem é alfa escalar G de U? Alfa é menos 1 e G de U quem é? G de U, por definição, é o pó ordenado. Primeira coordenada, módulo da primeira coordenada, né? Da tripla, que seria módulo de menos 1, que a gente sabe que é 1. E a segunda coordenada do pó ordenado é a soma das duas últimas coordenadas da tripla. Então, menos 2. Então, quando eu faço menos 1 escalar esse par ordenado, é só multiplicar cada coordenada por menos 1. Então, fica par ordenado menos 1, 2. Observe que esse resultado é diferente desse outro. Ou seja, estou mostrando que G de alfa escalar U é diferente de alfa escalar G de U. Então, ela não separa a multiplicação por escalar. Então, já posso afirmar que ela não é uma transformação linear. Vejamos o teorema. Sejam U e V espaços vetoriais reais, o conjunto dos vetores U1, U2 até o N, uma base de U, e V1, V2 até Vn, vetores arbitrários de V. A gente pode mostrar que existe uma única transformação linear T de U em V, que satisfaz o seguinte: T de U1 é igual a V1, T de U2 é igual a V2, T de UN é igual a Vn. Essa aplicação é definida da seguinte forma: a gente sabe que esse conjunto é uma base de U. Então, dado qualquer elemento no domínio, Uzinho pertencente a U, eu consigo escrever de maneira única como combinação linear desses vetores. Então, tá aqui, U se escreve dessa forma de maneira única. Então, quem seria T de U? Quando eu aplico a transformação linear, por ela ser linear, ela separa soma e multiplicação por escalar. Então, o que sobra é A1, T de U1, mais A2, T de U2, mais AN, T de UN. Por hipótese, T de U1 é quem? V1. T de U2 é quem? V2. T de UN é quem? Vn. Então, a nossa aplicação, ela manda um vetor U, que é escrito de maneira única como combinação linear dos vetores da base de U, nesse outro vetor aqui, certo? Então, o que esse teorema está querendo dizer é que toda transformação linear é unicamente determinada conhecendo-se seu valor em cada elemento de uma base que a gente considere no domínio, tá? E essa escrita única é justamente porque a gente já sabe que, dado uma base de um espaço vetorial, cada elemento do espaço se escreve de maneira única como combinação linear destes vetores.
Exercícios. Primeiro, encontre a transformação linear T de R3 em R2, tá o quê? A imagem da tripla 1, 0, 0 é o pau ordenado 2, 0. A imagem da tripla 0, 1, 0 é o pau ordenado 1, 1. E a imagem da tripla 0, 0, 1 é o pau ordenado 0, menos 1. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar a transformação linear de R3 em R2 que satisfaz isso. Depois, nós vamos procurar a tripla XYZ, tal que a imagem dessa tripla tem que ser o pau ordenado 3, 2, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que se a gente conhece os valores da transformação em uma base do domínio, a gente consegue determinar quem é a transformação. Observe que a gente sabe quem é a imagem do vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E esses vetores é a base canônica do R3. Então, se eu sei a imagem de cada vetor da base canônica do domínio, eu consigo saber quem é a transformação, né? Pronto. Então, dado qualquer vetor genérico XYZ em R3, eu consigo escrever como combinação linear da base, considerada que é a canônica, dessa forma, de maneira única, certo? Então, quem seria a transformação linear? Aplique T. T de XYZ, você aplica T em tudo isso, mas T não é linear, então ela separa a soma e a multiplicação por escalar. Então, vai ser X, T desse vetor, mais Y, T desse vetor, mais Z, T desse vetor. Aí, agora a gente usa a hipótese. Quem é a imagem desse primeiro vetor? O pau ordenado 2, 0. Quem é a imagem do segundo vetor? O pau ordenado 1, 1. Quem é a imagem do terceiro vetor? O pau ordenado 0, menos 1. Então, só somam. Então, isso aqui vai dar um pau ordenado com a primeira coordenada. 2x mais y mais 0, 2x mais y. Segunda coordenada, 0, y menos z. Y menos z. Pronto. Nossa transformação é essa. Ela manda uma tripla XYZ no pau ordenado 2x mais y, y menos z. Ok? Então, primeira parte já resolvemos. E a segunda? Determine uma tripla XYZ, tal que a imagem dessa tripla é o pau ordenado 3, 2. A gente já conhece a transformação. Então, é só pegar a regrinha da transformação, né? T de XYZ, e igualar o pau ordenado 3, 2 para descobrir quem seria a tripla XYZ. Pronto, então quem é T de XYZ? Esse pau ordenado aqui, substituir. Para ele ser igual a esse pau ordenado aqui, eu tenho que ter o quê? 2x mais y igual a 3 e y menos z igual a 2. O que é que eu fiz? Resolvi o sistema. Na primeira equação, eu isolei y, então fica y igual a 3 menos 2x. Na segunda, eu quero saber quem é z. Passo z para cá e 2 para cá. Então, fica z igual a y, quem é y? 3 menos 2x menos 2. Ou seja, 3 menos 2x menos 2 dá o quê? 1 menos 2x. Então, encontrei y e encontrei z. Pronto. Então, na verdade, tem infinitas soluções, né? Esse sistema, porque para cada valor de x que eu considere, eu encontro um valor de y e um valor de z. Então, você escolhe. Nesse caso, eu escolhi tomar x igual a 0. Então, fazendo x igual a 0, eu tenho o quê? Quem é y? 3 menos 0, 3. Quem é z? 1 menos 0, 1. Então, eu encontrei uma tripla, que é a tripla 0, 3, 1, tal que a imagem dessa tripla dá o pau ordenado 3, 2. Mas se outra pessoa quisesse considerar x igual a 1, aí quem seria o valor de y? 3 menos 2, 1. E quem seria o valor de z? 1 menos 2, menos 1. Então, eu encontraria outra tripla que também satisfaria esta condição. Segundo exercício. Qual é a transformação linear, ou operador linear, né? T de R2 em R2, tal que T do pau ordenado 1, 2 é esse pau ordenado e T de 0, 1 é o pau ordenado 1, 4. Bom, a gente conhece a transformação linear se a gente souber o quê? O valor dela em cada elemento de uma base que eu considere no domínio. Só que aqui eu já não sei, né? Será que o par ordenado 1, 2 e o par ordenado 0, 1 é uma base do R2? Eu preciso provar. Então, observe que esse conjunto é LI. Por quê? Eu fiz uma combinação linear dos vetores do conjunto, dando o vetor nulo do espaço e resolvi o sistema. Então, aparece o que para eu resolver? A mais 0, A, né? Igual a 0. 2A mais B igual a 0. Como A é 0, substituindo na segunda equação, eu tenho B igual a 0. Então,
todos os dois escalares só podem ser iguais a zero. Então, eu posso afirmar que esse conjunto ele é LI. Como esse conjunto é LI, só tem dois vetores e eu sei que a dimensão do R2 é 2, então eu já posso afirmar que esse conjunto ele é uma base de R2. Então, agora sim, eu conheço a imagem dessa transformação linear numa base do domínio. Pronto. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber como é que eu escrevo um vetor genérico em R2 como combinação linear dos vetores dessa base. Aí, agora a gente faz a continha, né? Bom, para que o par ordenado genérico xy seja igual a uma combinação linear dos pares ordenados da base que a gente considerou, eu preciso resolver um sisteminha, que seria x igual a c mais 0, que é igual a c, né? X igual a c. E y igual a 2c mais d, né? Então, eu quero encontrar quem? C e D em função de x e y, né? C é x e quem vai ser D? Y menos 2c, que é y menos 2x. Pronto, encontrei os escalares. Agora que eu já sei como é que eu escrevo um par ordenado genérico do R2 como combinação linear dos vetores dessa base, agora eu aplico T. Então, como T é linear, ela vai separar a soma e a multiplicação por escalar. Então, quem é T de xy vai ser igual a... Quem foi o valor de C? X. Quem é a imagem de 1, 2? A gente já sabe que a imagem de 1, 2 é o par ordenado 2, 3. Mas, quem foi D? Y menos 2x. Quem é a imagem do vetor 0, 1? É o par ordenado 1, 4. Então, resolve isso aqui. Primeira coordenada, 2x mais y menos 2x, sobra só y. Segunda coordenada, 3x mais 4y menos 8x, que dá o quê? 4y menos 5x. Pronto, conseguimos identificar quem seria a transformação linear de R2 em R2, satisfazendo essas duas condições. Então, T de xy é igual ao par ordenado y, 4y menos 5x. Então, até a próxima aula, pessoal.